Se você tem hérnia de disco lombar e ainda sente dor, pode ser que você ainda esteja acreditando nessas 3 coisas erradas que são muito faladas por aí. E isso pode te deixar com dor para sempre. Hoje eu vou te mostrar 3 verdades essenciais sobre hérnia de disco lombar que podem mudar completamente a forma que você lida com esse problema. E antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações para o YouTube te lembrar sempre que eu postar um vídeo novo. Deixa um curtir no vídeo e compartilhe com outras pessoas. Hérnia de disco lombar é um dos diagnósticos mais comuns que eu atendo aqui no consultório, seja nos meus atendimentos presenciais ou nos atendimentos online. E é interessante a gente ver como que as pessoas aprendem coisas erradas, talvez até mesmo passada por outros profissionais de saúde que não são tão especializados nesse assunto, que sabem alguma coisa, mas coisas essas que foram faladas no passado e que hoje em dia não fazem mais sentido nenhum, porque as pesquisas, os estudos, as evidências vêm se atualizando em relação à hérnia de disco, a dor lombar, dor ciática, e muitos desses profissionais não acompanharam. Logo, informações erradas são passadas para pacientes. E nesse vídeo aqui eu quero te contar 3 verdades que, a partir do momento que você entende e acredita e passa a lidar com a sua dor baseado nelas, isso favorece para que a sua melhora aconteça de forma mais rápida. E a verdade número 1 é que nem sempre a causa da dor vem da hérnia de disco que a pessoa tem. Muitas pessoas não sabem, mas pesquisas mostram que 76% das pessoas que fizerem uma ressonância pode ser encontrado hérnia de disco, independente se ela tem ou não dor. E o que causa a dor da pessoa com hérnia de disco não é a hérnia em si, mas sim a compressão que ela pode causar no nervo, o processo inflamatório que acontece em volta, ou até mesmo a sensibilização do sistema nervoso. Pesquisas mostram pra gente que 97% das hérnias que aparecem em exames de imagem, por exemplo, na ressonância magnética, que é a mais comum, elas não são a real causa da dor que a pessoa sente. Então, muitas vezes o paciente recebe o diagnóstico de hérnia de disco, mas a dor que ele sente não é devido à hérnia de disco. E existem pessoas que não sentem nada e têm hérnia de disco no exame de imagem. Ela só não sabe que tem porque ela não foi lá fazer o exame de imagem, porque ela não sente nada. Mas isso é algo que já está cada vez mais certo pra gente em relação ao estudo da dor e à hérnia de disco. E onde isso te atrapalha? Atrapalha porque se você acredita que tem hérnia de disco e você está direcionando o seu tratamento para isso com profissionais que também acreditam, quando na verdade o seu caso é outro, logo você estará fazendo um tratamento que não é o adequado, não é aquilo exatamente que você precisa. Por isso, talvez você não melhore. Existem situações desse tipo que a pessoa acaba indo até para a cirurgia e ela sai da cirurgia com a mesma dor ou às vezes até pior e ela não sabe o que aconteceu. Quando todo o problema, na verdade, nem estava na hérnia, aquela hérnia já estava lá antes dela começar a sentir alguma coisa e ela operou uma hérnia que não tinha necessidade de ser operada. Gastou tempo, gastou dinheiro, correu risco e ainda continua com dor. Então, muito cuidado com isso. A segunda verdade é que evitar movimento só vai piorar o problema. As pessoas com hérnia de disco tendem a cada vez mais evitar movimentos. Elas vão parando as atividades, muitas vezes porque profissionais incompetentes, desinformados, falam para elas que elas não podem mais fazer A, B, C, D. Não importa a atividade que ela está fazendo, existem profissionais ruins que vão proibir essa pessoa de nunca mais poder fazer certa atividade. E isso muitas vezes é ruim tanto para o físico quanto para o psicológico da pessoa. Naturalmente, a evitação de movimento vai trazer mais medo, mais cinesiofobia, mais rigidez, mais fraqueza muscular, e isso entra num ciclo que vai se repetindo e cada vez mais a pessoa se movimenta menos e cada vez mais ela tem mais medo e cada vez mais o problema só piora. Então não caia nessa história que você não pode fazer as coisas porque você tem hérnia de disco. Sim, você pode, a questão é o momento certo. Não tem nada que você não possa fazer por conta de hérnia de disco. Se alguém te proibiu e falou que você nunca mais poderia fazer algo, fuja desse perfil de profissional e busque novas informações. E aqui está o começo para sua nova caminhada. Verdade número 3 é que cirurgia raramente é a melhor solução para o seu problema. Muitas pessoas acreditam que para ela resolver o problema de hérnia de disco lombar, ela precisa de fazer uma cirurgia para que o médico cirurgião vá lá e retire essa hérnia. Temos diversas pesquisas que fizeram a comparação de grupos de pessoas que fizeram o tratamento conservador versus pessoas que fizeram a cirurgia de hérnia de disco.
E quando eles olham esses grupos novamente depois de 2 anos, os 2 grupos melhoraram da mesma forma. Então não podemos afirmar que foi a cirurgia que fez as pessoas melhorarem. Talvez para algumas pessoas sim, ela vai ser extremamente importante. Por exemplo, quando a gente tem sintomas de síndrome de Cauda-Equina, que raramente acontece, mas quando acontece a cirurgia é extremamente necessária e nesses casos sim ela vai ter uma grande efetividade. Não tem outro caminho. Mas para a maioria dos pacientes com hérnia de disco, o tratamento conservador feito com medicamentos e fisioterapia especializada é o que vai dar o melhor resultado para o paciente. É importante que você entenda que 97% dos casos não precisam de cirurgia. E a cirurgia da hérnia de disco apenas deve acontecer quando existe a chamada síndrome de Cauda-Equina, onde a pessoa vai ter anestesia em cela, incontinência urinária ou incontinência fecal, ou as duas coisas, fraqueza progressiva na perna, ela vem perdendo força cada vez mais e ela não responde a nenhum tipo de tratamento. Nesses casos, a gente vai ter uma suspeita de síndrome de Cauda-Equina, normalmente ela vai fazer a ressonância, vai aparecer isso lá, e aí ela vai ser encaminhada para a cirurgia. Fora esse tipo de situação, a cirurgia pode ser indicada em pacientes que estão refratários a todos os tipos de tratamento. A pessoa já tentou com fisioterapia especializada, não está obtendo melhora, já tentou vários medicamentos, não está obtendo melhora, já fez até mesmo bloqueio foraminal e ela não melhorou. Nesses casos, se for comprovado a existência da hérnia de disco, talvez a cirurgia possa ser indicada. Mas claro, vai precisar de avaliação de um bom profissional para certificar disso. Então essas são 3 verdades sobre hérnia de disco lombar que eu acho muito importante vocês aprenderem, coisas que eu ensino para os meus pacientes e eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui para ensinar para vocês. E se você vem sofrendo com hérnia de disco lombar, já fez alguns tratamentos e não melhorou, quero te dizer aqui para você não desanimar. Existe sim um caminho, existe sim uma forma de resolver a sua dor. A maioria dos casos, como eu disse aqui nesse vídeo, são tratados com fisioterapia especializada, com exercícios, com movimento. É esse o caminho do tratamento da hérnia de disco. Não espere que você vai melhorar apenas tomando remédios, não espere que você vai melhorar apenas tomando injeções ou ficando de repouso em casa, não é isso que vai trazer a sua melhora. E se você quiser um caminho direcionado com uma ajuda especializada para resolver o seu problema, vou deixar aqui abaixo o meu site, entre em contato com a gente, envie uma mensagem no nosso WhatsApp, fala lá com a minha secretária para você agendar uma consulta presencial ou online comigo. Presencial eu atendo na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, mas hoje em dia 80% dos meus atendimentos acontecem de forma totalmente online, onde através de uma videochamada eu consigo conversar com você, avaliar os seus movimentos e te direcionar num tratamento baseado em educação terapêutica, da neurociência da dor e exercícios específicos para o seu caso. Entre em contato com a gente que eu posso te ajudar. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.